Bem-vindos a mais uma edição do Conexão Sobrac, edição especial de cobertura do Congresso Sobrac 2024. Eu sou Maria Laide Rivera e tenho o prazer de apresentar esse episódio trazendo as principais novidades deste evento tão importante. Eu tenho o prazer de ter ao meu lado duas grandes profissionais da área das arritmias cardíacas. Uma é a doutora Karina Hard, que é sócia Sobrac e especialista em eletrofisiologia, e a doutora Érica Olivier Vilela Bragança, que também é sócia Sobrac e especialista em estimulação cardíaca. E nós vamos conversar um pouco sobre arritmias em mulheres. Eu vou começar perguntando à doutora Érica o que ela pode nos contar acerca do implante de dispositivos eletrônicos em mulheres, em relação às indicações, às diferenças em complicações e resultados quando comparadas mulheres e homens com doenças cardíacas que precisam desses implantes. Oi, Alanide. Oi, Karina. Espero que estejam bem. A gente teve a oportunidade agora, de ter uma sessão de arritmias em mulheres, onde a gente discutiu se existem diferenças na programação dos dispositivos nas mulheres, e a gente viu que, do ponto de vista de programação, a programação seria a mesma, tanto para homens quanto para mulheres. O que a gente vê é que nas mulheres existem diferenças, muitas vezes, nas indicações. Então, a indicação de marca-passo, a gente observa que mulheres são mais submetidas a implante de marca-passo por doença do nó sinusal, ou por fibrilação atrial de baixa resposta, ou quando é feita a ablação da junção AV. E nos homens é mais por bloqueio atrioventricular ou por síndrome do seio carotídeo. As mulheres, infelizmente, recebem menos dispositivos do que os homens e não tem diferença nos resultados. Às vezes as mulheres respondem até melhor. A mortalidade no marca-passo entre as mulheres, num estudo de 10 anos, mostrou que as mulheres morrem menos do que os homens e que a longevidade delas ainda é maior. Então não haveria um motivo pelo qual essas mulheres não serem submetidas ao implante do marca-passo. Em relação à terapia de ressincronização e os desfibriladores, as mulheres também recebem menos dispositivos. A gente sabe que uma grande dificuldade em relação a isso são os critérios de inclusão, porque muitas vezes as mulheres não têm fração de ejeção reduzida. Elas têm doença cardíaca sem fração de ejeção reduzida, que é um critério importante para se indicar esses dois tipos de dispositivos. Em relação às complicações, tanto para marca-passo quanto para desfibrilador e ressincronizador, a gente vê, infelizmente, maiores complicações nos implantes das mulheres, e o principal preditor disso é o IMC menor que essas mulheres apresentam. Eu acho que uma questão bastante importante é na terapia de ressincronização, onde a gente observa uma magnitude de resposta das mulheres à terapia de ressincronização com QRS mais estreitos do que os homens. E até por essa razão, os estudos mais recentes de terapia de ressincronização com estimulação do sistema de condução diminuíram a medida do QRS nas mulheres para 130 e manteve nos homens acima de 140, porque nós mulheres temos uma massa ventricular menor, naturalmente um QRS 10 milissegundos menor, então isso também faz com que a gente responda de uma forma, com uma magnitude maior. Agora, é importante que todos esses resultados que a gente tem na estimulação cardíaca, tanto no marca-passo, CDI, ressincronizadores, são baseados em estudos em que a inclusão das mulheres foi muito menor do que dos homens. Isso é muito comum em doença cardiovascular, principalmente quando envolve dispositivo e procedimento. Para isso se modificar e para a gente ter melhores respostas realmente em relação às mulheres, seriam necessários estudos que fossem desenhados especificamente para mulheres. E uma outra questão é a condução do estudo ser feito por mulheres, porque isso também aumenta o recrutamento e a randomização de mulheres nos estudos clínicos. Seria basicamente isso em relação aos dispositivos. Érica, porque você chamou a atenção para as coisas, os aspectos mais importantes. As indicações precisam ser respeitadas, não importa se o paciente é do sexo masculino ou feminino. A escolha do dispositivo também está relacionado ao diagnóstico.
os resultados em longo prazo são iguais para homens e mulheres, então temos que dar as mesmas oportunidades para todos que necessitem do implante desses dispositivos. Eu acho que essa é a mensagem final. E agora eu tenho o prazer de convidar a doutora Karina para nos falar um pouco sobre os aspectos gerais mais importantes da fibrilação atrial em mulheres que chamam a sua atenção e que fazem parte do seu dia a dia. Perfeito, um prazer estar aqui. Obrigada, Laís, obrigada, Sotrark. Para você também, excelente o que você comentou sobre dispositivos. E, bom, a fibrilação atrial ela é uma doença que, uma arritmia cardíaca muito frequente, né? Ela se tornou muito prevalente, né? Praticamente a gente chama que ela virou uma pandemia. Então, é uma arritmia que a gente tem que prestar muita atenção, muito cuidado. Principalmente em mulheres, porque as mulheres elas estão subrepresentadas na maioria dos trabalhos, na maioria dos estudos, tanto de dispositivos como, inclusive, mais ainda, em trabalhos de randomização para tratamento de fibrilação atrial em mulheres. O importante é saber que essa doença, apesar de ela ser mais frequente nos homens, em números absolutos ela acabou se tornando muito frequente, muito prevalente na mulher. Então, lamentavelmente, as mulheres são referidas de maneira mais tardia para ter um tratamento adequado, então demoram mais tempo. Com isto, a doença ela acaba progredindo muito mais rapidamente e quando chegam para fazer alguma intervenção, a paciente já está em uma fase da fibrilação atrial, que é a fibrilação que a gente chama de fibrilação atrial persistente, que é quando já o coração fica um pouco mais doente, onde já realmente os resultados de um controle do ritmo, seja por drogas antiarrítmicas ou por ablação por catéter, elas são um pouco menores em quanto ao sucesso. Então, isso é algo que a gente precisa mudar. As mulheres, nós temos mais fatores de risco para ter fibrilação atrial, quanto a somos mais hipertensas, índice de massa corpórea maior, temos mais depressão, temos mais doenças valvulares. Os sintomas nas mulheres, nós temos bastante sintomas e infelizmente, às vezes, os sintomas são mais atípicos. Então, isso engana um pouco e talvez por isso acabam não sendo referidas de maneira mais precoce. E quanto ao controle do ritmo, que a gente deveria tentar controlar controlar o ritmo, não controle de frequência. As mulheres são tratadas de maneira mais com drogas antiarrítmicas que são só para controlar a frequência e não para realmente reverter a arritmia. Assim também como a indicação de ablação, que hoje em dia é indicação nas diretrizes, tanto europeias como americanas, e a nossa nova diretriz, que vai ser publicada essa semana, a indicação de ablação é classe 1, em pacientes que tenham fibrilação atrial sintomática refratárias a uma droga antiarrítmica. E como as mulheres são referidas de maneira mais tardiamente, demora para ter essa indicação. As mulheres também têm essa arritmia, ela provoca muitos riscos, né? Risco de stroke, risco de acidente cerebrovascular, e nós temos um risco mais aumentado por causa dos hormônios e tudo. Então, realmente é uma chamada para toda a sociedade, inclusive a sociedade médica, né? Os médicos internistas, clínicos, geriatras, cardiologistas, que a gente precisa prestar atenção, porque é uma doença que é muito prevalente, é uma doença que pode ser muito incapacitante, é uma arritmia cardíaca que precisa ser tratada de forma precoce, porque o resultado ele é bastante parecido. Tem vários trabalhos, a gente precisa de trabalhos maiores, mas tem alguns trabalhos um pouco mais antigos, mostrando que tem um pouco menos de sucesso na ablação, mas já tem vários trabalhos mais novos que mostram que não há diferença no sucesso da ablação. Então, referir mais rapidamente, porque a gente pode mudar isso. Muito bom. Eu penso que a mensagem final é que nós precisamos atualmente nos preocupar com
a prevenção da fibrilação atrial, né? Já que durante muito tempo trabalhamos apenas no controle da frequência ou na tentativa de reversão ao ritmo sinusal. E hoje nós sabemos que o controle da pressão arterial, a redução do peso, o diagnóstico precoce e o tratamento da depressão e inúmeros outros fatores de risco pode impedir o aparecimento da fibrilação atrial. E depois que ela aparece, mulheres precisam ser diagnosticadas e a indicação para o tratamento precisa, como você disse, ser o mais precoce e o melhor possível. E o melhor é a reversão para o ritmo sinusal, não é? Ritmo sinusal e devemos morrer em ritmo sinusal. E muito bem lembrado que a última diretriz que acabou de ser publicada de fibrilação atrial, ela faz muito ênfase em que não é só reverter para o ritmo sinusal, sino modificar os fatores de risco dessa doença, que são inúmeros fatores de risco: apneia do sono, hipertensão arterial, doença coronariana, fazer atividade física, diminuir consumo de álcool, diminuir consumo de cigarros, enfim, inúmeros. E se a gente não modifica isso, realmente o resultado a longo prazo do que a gente fizer para tentar voltar ao ritmo sinusal não vai funcionar. Muito bom. E uma grande oportunidade para a gente fazer tudo isso que eu vejo hoje em relação à estimulação cardíaca são nas FAs subclínicas. Aquelas FAs que a gente detecta nos dispositivos que o paciente ainda é assintomático, mas que a gente sabe da progressão que essa arritmia, do potencial de progressão que ela tem com uma fibrilação atrial. Então, a oportunidade de controle de comorbidades nesse momento também é muito importante. Exatamente. Então, eu termino agradecendo pela participação de vocês, né, no compartilhamento desse conhecimento que é tão necessário para que nós mudemos a prática e para que todos pensemos que mulheres somos frágeis em inúmeros aspectos. Entretanto, essa fragilidade que foi tão amplamente divulgada sempre não pode ser utilizada para que nós sejamos menos tratadas ou tratadas com uma pior qualidade em qualquer que seja o cenário. Obrigada mais uma vez.